Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Clássico Debate. A gente vai chegando à marca do programa 68 para você. Até me perdi nos números, de tantos números que são 68. Vamos chegando aí na casa já dos 70, se aproximando aí dentro de mais ou menos 2 semanas. E a gente vai hoje conversar bastante sobre a alegria da torcida rival. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Porque é o que acontece. O Avaí, a torcida do Avaí extremamente feliz com o resultado do Figueirense e a torcida do Figueirense extremamente feliz com o resultado do Avaí. É o que resta, porque se a gente olhar para nossa casa, a coisa fica complicada. E a gente vai falar um pouquinho sobre o último jogo do, do Avaí. Aproveito e mandar uma saudação, um grande abraço ao narrador esportivo da Rádio Avaí, porque o sofrimento com o gol do Guarani é incrível, é maravilhoso, é genuíno. Não se abale com as pessoas que vão lá encher o saco. É Pepeu Cardoso o nome dele, né, Luan? Isso, Exatamente. Pepeu. Um grande abraço pro Pepeu. Que isso seja Abraço, genuíno, Pepeu, Pepeu. seja genuíno. Na parte boa e na parte ruim, faz parte. É assim que tem que ser a narração esportiva. Parabéns pela narração do gol do Guarani. É isso aí mesmo que tem que fazer. E vamos falar também, por que não, do Figueirense. Hoje teve um documento que acabou vazando do TJ de Santa Catarina, mostrando aí a lista. Parece uma lista de Schindler, mas é a lista dos credores alvinegros, porque olha, o negócio é cabeludo, nome que não acaba mais. Até queria botar na tela aqui alguns nomes, mas a nossa departamento jurídico preferiu não fazê-lo, então procurem lá no TJ de Santa Catarina, porque tem coisas assim absurdas que a gente não consegue entender por que ex-presidente o Figueirense está devendo para ex-presidente. É uma coisa assim que não tem cabimento nenhum. Vamos comentar um pouquinho sobre isso também no nosso Clássico Debate 68 aqui para o Urban TV. Você sabe, né? Sexta-feira, 22 horas, a gente se encontra aqui na Urban TV. O nosso programa também fica lá no YouTube para você acessar a qualquer momento. E para conversar mais uma vez sobre os times da capital catarinense, ao meu lado aqui temos Luan Silva, na parte de baixo, Lucas Fagundes. Luan, boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais um Clássico Debate. Boa noite, Alan. Boa noite, Lucas. Estamos aí, né? Resultados empolgantes do Avaí, né? O Claudinei Ball parece que não tá dando muito certo. Bastante críticas nas redes sociais. Vamos debater um pouquinho mais. Será que tá na hora do Fora Claudinei? Fica Claudinei? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Até tava fazendo a Rosa dos Ventos aqui. Norte, Sul, Leste. Faltou um aqui só para poder completar, tá? Eu não tô conseguindo fechar aqui. Mas vou terminar com uma frase que eu tô treinando há bastante tempo, mas eu não sei. Boa O time do piada, Havaí hein? é incompetente. Bata piada. Até Ai, mais, boa noite a todos. Ninguém entendeu, mas tudo bem. Vamos lá, boa noite. nossa senhora, Lucas Fagundes, o nosso amigo de cima começou on fire. Pois é, da última. Boa noite, Alan, boa noite, Luan. Da última vez eu até rebati ali a piadinha dele, mas agora eu não consegui pensar em nada. Fui totalmente surpreendido. E nem entendi ainda. Depois eu pedi para ele repetir. Pois é. Bom, pessoal, então, desânimo, acho que é a palavra. Não consigo ficar nem feliz com a derrota do Avaí. Um cenário bem complicado, o que seria aí essa sequência para tentar olhar para cima foi uma depressão total, essa derrota totalmente inesperada para o Oeste e descabida. Mas vamos desenrolar um pouquinho isso e também sobre essa lista de Schindler e desses credores, né? Vamos lá. Não acaba mais. Vamos começar então falando do momento Havaí, Luan. É, Cara, eu vou falar uma frase que eu já falo desde, eu acho que o programa 25, 27, que a gente entrou nessa temporada. O Havaí chuta 200 vezes no gol e não faz gol. Aí o time vai lá, toma um ataque no jogo e perde por 1-0. É complicado, né? Aí não há Claudinei que resista. Mas o seguinte, Luan, queria que comentasse um pouquinho o jogo e falasse o seguinte: a torcida do Havaí, mais uma vez, né, depois de um momento de amor que teve nas últimas 5, 6 rodadas ali, houve um love com o Claudinei, pelo menos mais ou menos, né? Agora desandou tudo de novo e já querem mandar embora o Claudinei. Eu quero que ele fique porque ele dá emoção, né? Dá emoção ao time adversário.
Então, eu tô cansado, cara, na real, desse solo, mas tudo bem. Só pra comentar, eu fiz mais 2 lives na semana passada, uma novidade, eu tô fazendo mais live que eu fez de ponto, mas tudo bem. Com o pessoal, a primeira foi lá com o canal Eternamente Azulino, lá, mandar um abraço pro Evandro, falamos com os torcedores sobre o jogo, o confronto entre CSA e Avaí, o pessoal meio assustado, assim, pô, Avaí vem embalado, o CSA tá mal e tal, o empate era bom e tal. Aí eles assim, pô, a gente tá com medo desse Avaí. Daí eu usei uma frase que depois eu vou falar depois. Aí depois lá, mandar um abraço também para o Alberto da TV Esporte Alagoana, recebi mais um convite, foi muito bom, né, entre os participantes, tinha um torcedor do CSA, o pessoal da crônica lá de Alagoas, com o Christian de Los Santos também aqui que participou, fiquei muito feliz, né, ele falou que acompanha nosso programa, fiquei muito feliz, setorista do Avaí que traz bastante informação para os torcedores. E eu falei assim, cara, o Avaí faz coisa, calma que não é bem assim, não é porque o Avaí tá embalado que o Avaí vai chegar, vai ganhar, e deu o que deu, né, o Avaí não deu, não fez quase nada. Enfim, cara, muitas críticas ao Claudinei. A gente sabe que muitas delas são porque muitos torcedores não gostam dele, tá? Vou falar de uma ala da torcida, assim, que eu vejo bastante repercussão no Twitter. Eles acham que o Claudinei é medroso, que o Claudinei não põe o time pra cima, que não sei o que se contenta com pouco. Em partes eu concordo com isso, quando a gente vê na coletiva ele falando que o Avaí tem um elenco curto, tá? Eu acho que se o elenco do Avaí é curto, o Avaí tem um time decente no Sub-23, né, no Aspirantes. Ah, o Avaí tem um elenco curto. Quem que tem um elenco bom na Série B, assim? Tem vários nomes, várias opções. O Flamengo ontem jogou Longo, Libertadores, entrou dois jogadores da base nas laterais, tá? Saiu o Felipe Luiz e o Isla, entrou 2 jogadores da base. Flamengo, João Gomes está jogando direto. O Neneca jogou ano passado. O Flamengo usa a base. Palmeiras usa a base. Por que o Avaí tá com o elenco curto? Eu falei, porra, o Avaí tem 30, 40 jogadores. Você quer falar, mano? Não, elenco longo não tem ninguém na Série B, né? A verdade é essa. Quem é que tem um elenco É, com 45 jogadores jogáveis a qualquer momento? Não tem, né? Então tem que ir pra base mesmo e experimentar a garotada. E a garotada do Avaí tem qualidade, cara. E é isso que eu acho que deve deixar o torcedor mais indignado, né? Se fosse uma base que apanhasse o tempo todo, ainda vá falar que o elenco é curto. Agora é uma base com muita qualidade. Do gol até o ataque, inclusive. E pra mim, o André é sim, melhor do que o tem Gledson ou o opções. Vladimir. Tá? Só isso que eu queria dizer, vai. Bom goleiro, assim, eu não vi muitos jogos para poder avaliar assim com essa precisão, mas do que eu vi, ele se demonstrou muito bem. Contra o Juventude, ele fez várias defesas boas. O Claudinei falou assim: a gente perdeu vários jogadores, perdemos o Giovani, que era titular do time, perdemos o Alan Costa, que era reserva do time, ele estava jogando que o Betão estava machucado, perdemos o Júnior Dutra. O Júnior Dutra estava no DM, cara. Ele entrou 2 jogos ali, não estava jogando nada. Perdemos o não sei quem lá também, ele falou que tinha saído, eu já nem lembro mais quem que saiu do Avaí. O Jonathan, que tem esse papo aí que ele tá afastado. A gente reclamava que o Claudinei não botava o Jonathan pra jogada, agora ele reclama que o Jonathan não tá à disposição. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, Vladimir chegou reforço. Tá jogando o Vladimir? Não. Tá no banco. Entendeu? O Claudinei, ele se perde nesses pontos. Vou falar aqui, eu ainda acho que a melhor opção para ver é o Claudinei, também concordo. Eu acho que ele pode deixar de ser um pouco teimoso, porque se o Avaí for para. A gente já sabe que se o Avaí demitir o Claudinei, com esses papos aí que não estão pagando salários, que eu não vi nenhuma informação oficial, quer dizer, entre, né, a mídia esportiva falando sobre isso, vai trazer quem? Vai vir o Geninho? A gente conhece o Avaí, né? Então, Bom nome, hein? eu acho que Bom não vai nome. vir Geninho é ninguém, um bom nome. não vai vir ninguém que vai Revolucionário. dar jeito assim. Todo mundo quer o treinador de ponta, mas não vai vir, cara, não vai vir. Vai vir um Jair Ventura, quem sabe? Pode ser que dê certo, né? Mas futebol não é uma ciência exata, a gente sempre brinca, né? Um dos exemplos, o Internacional no passado, com o Cudê e com Abel Braga, treinador novo estrangeiro com um treinador veterano, foi vice-campeão brasileiro até o último lance com o Flamengo, cara. Quando contrataram o Abel, eu falei, cara, os caras tão maluco, Abel, e foi vice-campeão. Aí tu pega assim, porque o Vasco e o Botafogo trocaram treinador. Sim, e o Coritiba, que é o líder. O Coritiba que contratou um treinador paraguaio, foi rebaixado na Série A, ele foi contratado para esse ano já, foi 9º lugar no Paranaense, o Coritiba, 9º lugar no Paranaense, e é o líder da Série B. E aí, futebol não é uma ciência exata, sabe? Logicamente que tem pontos que a gente pode prever, assim, é mais fácil um jogador que tá no seu auge aos 25 dar certo do que um veterano aos 40, mas assim, eu não acho que sair o Claudinei vai ser, assim, o time do Avaí vai estar tá lá em cima. O Avaí não tá fazendo uma campanha ridícula, né? O Avaí tem 27 pontos, o Náutico tem 30.
30, 31, não sei. Pô, não tá tudo embolado ali, Eu acho que entendeu? 30, Logicamente, 30. que a gente tem que avaliar. É, isso. Então, assim, eu acho que o Claudinei erra. Eu não aguento mais o Wesley jogando. Desculpa, Wesley, eu não aguento mais, cara. Eu te respeito pra caramba, não dá. Tô cansado, cara. Porra. Aí tem jogador ali, o Valdívia. A gente fala, o Valdívia joga pela ponta, tem que jogar pelo meio. O Valdívia entra no meio e não joga nada, cara. A gente botou uma expectativa no Valdívia lá em cima que ele ia ser o craque da Série B. Não vai, cara. Não vai, não vai. E sai brabo, Hoje né? eu tô, E tô, sai tô brabo. desabafando, vocês que escutam, né? E sai Ô, brabo, pois é. Deu ô, o Claudinei falar que ô, não viu, Luan. não viu. Tá bom que não viu, tá bom. Conta aqui pro bonequinho, como diz o Miguel. É. Ô, Luan, e o Copete, melhor meio-campo da história do Avaí, se não jogar muito, ou vem não ganha também, né? Então, né, até a brincadeira com a incompetência, né, não passa pelo Copete. Eu acho que ele é o menor dos problemas, o jogador agora, o Lucas entendeu, né, eu acho que ele é o Agora menor dos problemas do Avaí, assim, né, ele tem sua qualidade, mas sozinho não tem como, né, ele varia muito o seu lado ali, da ponta direita, ponta esquerda, e, né, não tem muito o que fazer. O Rômulo, que a gente conversou sobre isso ano passado, se machucou, vai ficar 2 semanas fora, até depois eu tenho a lista do Iancel aqui, no final do meu comentário eu posso falar, o Iancel, que já esteve aqui com a gente, ele fez a lista do DM do Avaí para a gente poder comentar. Então, cara, eu acho que o Claudinei, ele se apega em umas coisas assim muito desnecessárias. Ele, porque tem um desgaste da viagem. Eu tava falando com o pessoal do Chaves Remissa lá numa outra live que eu fiz, eu só tô falando só de live. Ele falou, cara, os voos aqui no Nordeste, no Norte são horríveis. São horríveis, cara, a gente tem que sair tantos dias antes, eu vou de madrugada e tal, demora um monte de coisa, o pessoal de Maceió também falou isso, cara, a gente vai jogar em Fortaleza, às vezes a gente tem que ir para São Paulo para ir para lá, tem que ir para Brasília para ir para lá, pô, e Santa Catarina, 1 horinha tu tá em São Paulo e para lá tu vai, né, pô, o Claudinei reclama de desgaste, reclama que o campo tava molhado, que choveu, pô, não foi um temporal assim, né, Não, é complicado, né, é porra. complicado que quando o São Pedro não ajuda, chove, né, é um evento climático que Porra, nunca não tem acontece em como. Florianópolis. É muito. Assim, ó, A gente mora no eu gosto do Saara, não Claudinei. chove aqui. Eu gosto do Claudinei, eu respeito bastante ele, eu ainda acho que ele tem que ser nosso treinador, mas ele tá se apegando em umas coisas que não dá. Por exemplo, a gente tem na série, no time da base, tem o Thiaguinho. Por que o Thiaguinho não joga no principal? Joga o Modesto, por exemplo. Até não vou culpar muito o Modesto, que ele é da base, ele entrou totalmente perdido ali. Beleza, não vou. A culpa não é dele, né? Longe disso. O Matheus Lucas lá, que não tava jogando na base, tava machucado. Por que ele chega e joga no titular? Por que não pega um dos melhores jogadores do Sub-23 e põe para jogar? Tem o Luan, tem um Kazu, que muitas vezes do que eu vi até eu gostei dele. Tem um Arthur. Coloca os que estão bem na base para jogar. Daí ele vai e joga qualquer um da base de qualquer forma ali. Ele que é um treinador da base do Santos, né? Até eu lembrar aqui, o Claudinei jogou no Camp Nou contra o Santos. Tá? Esse Claudinei com Pedro Castro, com Aranha, com Vladimir, com Gabigol, nesse timaço do Santos ali, só lembrando disso. É um treinador que vem da base no Santos, que é um clube que valoriza muito a base, e ele não faz isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu fico... Pode falar. Tomou 8, né? É verdade. O Claudinei Ball não funcionou muito bem aquele dia, né? Mas assim, não tem muito como comparar né? com o Barcelona, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que ele se apega em umas coisas. Pode falar. Não, tomou 8 e as lavadeiras do Barcelona tiveram folga aquele dia, porque eles não nem correram para ganhar de 8 do É verdade. Mas enfim, então acho que isso, ele se apega em umas coisas assim que eu entendo parte mesmo não concordando, e dá para entender o que eles veem no Claudinei, que eles não gostam. Assim, tem que fazer um trabalho a longo prazo. Também acho, mas não sei quem que veria provar nessas condições, assim. Tem as partes financeiras, tudo bem, que a gente entende, mas não dá para concordar, assim, em alguns pontos do Claudinei. Fazer uma pergunta aqui, já vou puxando as coisas aqui. Antes de tu fazer as perguntas que o pessoal mandou, me veio um nome na cabeça aqui, que eu acho que está desempregado, exceto eu esteja enganado, Dorival Júnior. Cara, todo mundo sempre fala dele, mas eu acho que não tem, cara, não tem. Eu não sei as questões salariais, tá? Daí o pessoal fala, tem um salário do Marco Aurélio Cunha. Eu não sei exatamente como é que é a função de cada um lá dentro, entendeu? O Avaí, por exemplo, não tem mais o Diogo Fernandes, né? Que era conhecido pelo seu trabalho na base, que estava ligado ao futebol lá. Agora tem o Marquinhos e o Marco Aurélio Cunha. Até eu acho que essa composição de ter um mais voltado para a base, um mais experiente com o Marco Aurélio e um mais boleiro,
Ainda assim que acho que tem muitas críticas válidas ao trabalho do Marquinhos. Eu tô criticando o Marquinhos, vocês vão pegar esse vídeo aqui, eu tô criticando o trabalho do Marquinhos. Tem muitas críticas válidas ao Marquinhos, que se aposentou e virou dirigente sem ter muito conhecimento. Acredito que ele, por ser jogador, tem muitas aberturas, mas tem que ter o lado técnico também, né? Que eu acho que isso pode faltar um pouquinho nele. Cara, o Dorival, eu vi muita gente falando outra coisa. É sempre o Dorival que mora aqui e tal, mas tem a parte financeira. Qualquer time na Série A, bem dizer que cair, ele vai ser um dos nomes indicados. Na maioria dos times que vão pegar e vão indicar, o Dorival poderia treinar qualquer time aí, se tu pensar. Então, acho que não seria muito o caso, assim. Eu acho que tem que ser um trabalho longo. Eu lembro que eu falei muito sobre o Alex, camisa 10 do Coritiba, camisa 10 do Fenerbahçe, que ele tem, desculpa, o seu primeiro trabalho como treinador agora na base de São Paulo. Lembro que quando eu estava sendo treinador, eu falei, cara, eu apostaria no Alex. Eu pensei assim, o Alex, ele nunca treinou em lugar nenhum e nem base. Então eu falei, eles têm razão, acho que o Alex não seria o momento para ser o treinador do time do Avaí, assim. Mas ele poderia estar aqui, quem sabe? Né? Ele está na base São Paulo, nem se compara. Mas poderia estar aqui no Sub-23, poderia estar ganhando cancha para ter um trabalho a longo prazo, né? Um cara que foi um craque né, muito diferenciado, não só na parte técnica, assim, mas como atleta e tal. Acho que poderia estar aqui. O Avaí que perdeu o Gabriel Bussinger, eu não sei se pronuncia assim, que tinha destaque nos aspirantes também, né? Eu vejo muito lá o pessoal do Troféu Avaí, lá tem o Mozart, que faz um trabalho sobre atrás de base. Eu vi bastante ele falando, né? Minhas referências são baseadas nele, falando sobre o trabalho do Bussinger, que ele tem um trabalho muito respeitado. Ele foi bem no Sub-23 do Avaí também, né? O Avaí perdeu ele, aí tá lá em Ovando, entendeu? No Sub-23. Poderia estar o Gabriel estava no principal também, mas poderia ser um cara para longo prazo ser treinador do Avaí. Então, a gente fica meio chateado com isso. Mas eu acho que a diretoria não vai demitir o Claudinei tão cedo assim. Mas, enfim. Um comentário que o Zé Marcos se despediu do Avaí também. A gente sempre falava, né? Vocês lembram de eu falando ao Zé Marcos? O Zé Marcos se despediu do Avaí. Acho que acabou o contrato. Não sei porque não foi aproveitado. É um time que tem o Rafael Pereira, que não tá jogando tão mal assim, que contratou o Salinas ano passado, que contratou não sei quem, e não renovou. Eu entendo que não tenha renovado com o Zé Marcos, não sei os motivos, também ninguém falou nada. Acho muito estranho, um jogador jovem, que eu acho que deve ter 23. Mas o Alan Costa eu entendo, assim, sabe? Eu ainda, ok, a contratação do Alan Costa, agora do Rafael Pereira, do Salinas, cara. Salinas, ele joga cada semestre, joga num time, assim. Eu vi até ele falar sobre que ele tem histórico de lesões e tal, né? Que quando ele tava para ir pra Série A, ele se lesionou. Daí, a gente pensa um cara como atleta, assim, imagina ele tendo a chance da vida dele, se lesionou. Mas, a gente tá avaliando um profissional para estar no nosso time agora, né? Não tem como a gente pensar muito nas outras coisas, assim. O futebol saiu no final do ano. Filantropia, né? Pois é. Enfim, as coisas que a gente não entende no Avaí, cara, as coisas que a gente não entende, né, que é um desabafo de um torcedor. Eu não conheço, para falar a verdade, eu conheço 2 pessoas que trabalham dentro do Avaí, né, o Leandro, porque a gente falou aqui, o nutricionista, o Gui, que é nutricionista também. Vocês vão ver, eu vou estar em forma igual os jogadores do Avaí. Eu conheço eles, assim, eu não tô falando de informações de dentro do... tá dando resultado, tá dando resultado. Não vou comentar nada sobre isso, porque, né, os jogadores do Avaí, assim, a gente olha assim, alguns estão um pouco acima do peso. Mas não é culpa do Gui, o Gui faz o trabalho certo. O Gui é massa pra caramba. Assim, a gente não tá falando de informações lá dentro, cara, a gente é torcedor, a gente acompanha coisa de rede social e tal, a gente confia, né, em quem pode trazer os setoristas, essas coisas assim, para poder estar falando isso aqui para vocês. Mas enfim, vamos para as perguntas do Alemão. O Lucas hoje vai cansar de ficar me escutando aqui, porque eu tô falando bastante. Bom, a primeira mais importante, tá? Diz pro Alan que eu mandei um parabéns para ele e vi que fez aniversário. Então, vamos dar um parabéns aqui no programa também pro Alan, nosso camisa 10, nosso apresentador, né? Narrador do Gol do Acesso do Próspera também, né? Também aproveitando o abraço alemão para dar os parabéns ao Alan, que fez aniversário na última semana, né? No público do Clássico Debate, te amo, Alan. É isso que eu tenho a dizer. A pergunta que ele faz: o que aconteceu com o Avaí desses 3 últimos jogos que parou de jogar bem? O Avaí não jogou bem praticamente a Série B inteira, é isso que eu tenho para dizer. Não mudou quase nada. E as reclamações são as mesmas que o time cria, não finaliza no gol, não mata o jogo, daí depois fica lá naquele só se preocupa em defender. É isso, o Avaí não joga bem faz tempo já.
É isso que eu tenho para dizer. Tem a lista dos lesionados, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não, eu queria te perguntar antes de só mandando um abraço pro Alemão, nosso querido ouvinte que me desejou feliz aniversário. Luan, cara, é muito estranho a gente analisar o Avaí, porque assim, a gente olha o elenco tem uma certa qualidade. Isso é um fato. Né? A gente olha as posições, enquanto o nosso amigo Lucas faz uma propaganda de celular pra gente. Não, quase. mas o que eu dizia assim, que o Avaí me parece um time que falta um jogador muito específico, que é o cara que vai botar a bola para dentro. O cara vai receber 10 bolas, vai chutar 8 vezes por gol, mas 3 ele vai guardar, entendeu? Porque hoje não consegue nem esse aproveitamento. O aproveitamento do ataque do Avaí é muito risório para um time que quer subir. É um time que cria, que movimenta o meio-campo, mas não consegue. Eu acredito que o Avaí não tenha goleado no campeonato, né? Você lembra de algum resultado de um 4-0 do Avaí no campeonato? 3-0 contra o Cruzeiro. Só, né? Acho que 3 gols no único jogo. Que foi no contra-ataque, né? Então, me causa muita estranheza, e acho que essa é a dificuldade do Claudinei, de conseguir arrumar um time que tenha qualidade ofensiva, para finalizar no gol com qualidade, né? Porque criar o time cria, ele até chuta no gol em algumas oportunidades, mas o que perde de gol é uma coisa impressionante, e assim, o jogador de futebol, o Copete, não desaprendeu a chutar no gol. Então, assim, às vezes a falta da segurança da comissão técnica em tirar a ansiedade do jogador, né? Todo um staff ali reunido para dar tranquilidade. Os jogadores do Alvim me parecem nervosos, porque eles vinham aí de uma série de resultados positivos, mas a grande maioria deles foi empate, né? Então, assim, resultados positivos, vírgula, né? Que a partir do momento que já perdeu um jogo, já são 3 jogos sem vitórias, né? Muda o jeito de olhar as partidas. E empate nos campeonatos brasileiros de ponto corrido talvez seja o pior resultado. Às vezes é melhor tu ter uma derrota num jogo e vencer o próximo do que tu ter 2 empates. Porque uma derrota num jogo e perder o próximo, você faz 3 pontos. 2 empates você faz 2, se duvidar, amigo. Perder 2 e vencer uma. É melhor do que empatar 3. Não, a proporção é Sem essa. Duvidar. Por isso que eu acho que tu, de alguma maneira, empatar um jogo e achar que tá bom empatar o jogo, isso pode fazer falta. Talvez é melhor se jogar para cima mesmo. Vai tomar mais um, não importa, mas vai para cima. Vai tentar a vitória. Que eu acho que esse é o principal resultado. O empate, se tu começar a analisar, não teve nenhum time no Brasil até hoje que foi campeão com um grande número de empates. Não foi. Né? A gente já viu vários times jogando a Série A ali que tiveram 11, 12, 13 empates e terminaram lá embaixo na tabela. Perderam muito pouco, mas empataram muito. Ou seja, perderam muitos pontos. Então, esse é um ponto bem importante também. Mandar um abraço pro Oeste, né? Nosso glorioso time aí, que é especialista em empate, principalmente na Série B. Eu nunca vi disso. É um time que eu lembro de 16, 17 empates do Oeste na Série B. Sempre tava lá para incomodar alguém. Era incrível isso. Tá na Série C agora, né? Mas provavelmente ano que vem não estará mais. Oi? Era melhor que tivesse empatado domingo também, né? Pois é, tem isso aí, né? Não foi nem falando tanto Figueirense assim, mas só para falar sobre isso. Cara, eu acho que falta. Eu não sei se é tanta qualidade. Você citou o Copete assim, eu não acho que seja falha, né? Falta de técnica do Copete. Pode ser um pouco de tranquilidade, mas assim, tu não vê os jogadores do Avaí perdendo gol dentro do tipo chance clara. O Getúlio perdeu uma para mim na terça-feira, tá? Que ele recebeu uma bola cruzada, que ele perdeu uma chance clara. Dificilmente o Avaí tem essa opção, né? Uma finalização, assim, um gol que é para a fase me abraça, assim. O Avaí não cria essa oportunidade. A falta de gols, falta um camisa 9 que faça gols, mas quem no Brasil tem camisa 9? Assim, um artilheiro, assim. Cara, eu penso no Coritiba, que tem o Léo Gamalho, que se o pessoal deveria trazer o Léo Gamalho. Se o Avaí contratasse o Léo Gamalho, o pessoal fala, só pensa no mesmo jogador, veio aqui não fez nada, não sei o que. Daí agora é fácil falar, mas tudo bem. O Brusque tem o Edu, que faz bastante gol.
Tem o Pedro, o Gabigol, mas isso a gente coloca numa outra prateleira. E o Cano no Vasco, assim, né? Que são esses caras. Dificilmente a gente vê Bruno uns outros Paraíba. times, assim, que agora o Grêmio contratou o Borja. Oi? Bruno Paraíba. O André. Não, nem ele acredita nisso. O Ronaldo. O Ronaldo, né? Tem o Ronaldo, esqueci do Ronaldo. Perdão, Ronaldo. Vai fazer um gol e vamos dar um abraço pra mim. Tomara que tu faça 500 gols, eu torço muito pra isso. Nem sei se tá no elenco tava ainda, mas tudo bem. Então, falta arriscar mais de fora da área, por exemplo, quem sabe, tentar uma jogada diferente. Não sei até que ponto é qualidade técnica, falta de treinamento ou confiança. Acredito que pode ser um pouco de confiança, assim. Não tem qualidade técnica. Não, a Série B não tem muita qualidade técnica, não tem um cracaço assim na Série B. Tem um Cano que eu acho um baita jogador diferenciado, assim, que é centroavante, mas não vê muitos outros jogadores. Então acredito que tem muito se melhorar. Tem muito se melhorar. O Claudinei botar o time um pouquinho mais pra frente. Ele já mudou, não é tão reativo, joga um pouquinho mais com a bola, mas tem que melhorar assim a finalização. O que deixa o torcedor bravo é que fica uma semana sem treinar e não muda nada no elenco do Avaí. O Avaí se preocupa em não tomar gols. O Avaí tem uma solidez defensiva, mas dali pra frente não muda nada. Vocês pode lembrar, a gente sempre falava a mesma coisa. O Avaí não evolui, o Avaí é isso aqui. Teve momentos que evoluiu, teve mudanças de esquema, mas, cara, tem que ter mais. O Claudinei tá desde dezembro, tá com o mesmo elenco. A gente perdeu um monte de peça. De titular, quem que o Claudinei perdeu? O Pedro Castro, o amor do, né, o Pedro Castro, que eu gostava dele, mas é que a torcida o ama ou odeia o Pedro Castro. Não tem mais nenhum outro jogador que, nossa, que é o desfalque do Avaí, Giovani, beleza, mas né, não é uma coisa assim que, meu Deus do céu. Algumas assistências também a gente tem que rever, né? Wesley, né? Tem também o Diego Renan, tem essa rapaziada aí que a gente tem que rever. Mas enfim, é isso, cara. Eu entendo os torcedores estão bem cansados, eu também estou um pouquinho nesse lado do Avaí. Para atualizar vocês, na informação aqui do Ian Cel, parceiro nosso que esteve aqui com a gente, eu acho que faz uns 3 semanas. O Avaí ganhou do Operário naquele dia, a gente tem que trazer ele de novo aqui. Um abraço pro Ian. Ele falou sobre o DM do Avaí. O Rômulo teve lesão de grau 2 na coxa, né? O Rômulo, que é um atleta, eu acho muito diferenciado, né? Ele tá no mesmo nível do Copete, Bruno Silva e Betão, para mim, no elenco do Avaí. Copete, Bruno Silva, Betão e o Rômulo. São os melhores jogadores. Vladimir também eu coloco nesse combo aí, nesse balaio. A prévia de retorno dele é de 2 a 3 semanas. Voltou, fez 2 jogos e já selecionou de novo. Eu estava preocupado com a questão física dele, a gente debateu isso semana passada, e ele já selecionou novamente. O Serrato, que não jogou na última partida, já foi liberado, tá treinando aqui também, mas ainda pode ser que seja relacionado pro jogo. O Alemão tá de volta, um bom retorno aí do Alemão, apesar do Rafael Pereira não tá prejudicando, mas o Alemão acho que é o titular também da posição, deve ser relacionado provavelmente contra o Náutico. O Renato pode ser liberado na sexta-feira ainda, a gente não sabe como é que é a condição do Renato, e o Claudinei Oliveira está suspenso para a próxima partida. Provavelmente quem vai comandar o Avaí é o Luciano Guzzo. Gusso, não sei como é que se pronuncia. Desculpa, Luciano, mandar um abraço. Para a próxima partida, só um pouquinho, só rapidinho, Ana. A única vez que o Luciano comandou o Avaí goleou 5-2 do Juventude, que subiu. Tomara que o Luciano tenha esse bom resultado aí novamente pelo Avaí. Falar que talvez a torcida do Avaí esteja muito feliz, porque é um baita reforço, né? O Claudinei não está ao lado, na casa mata, né? No banco de reservas. Eu quero trazer agora aqui, deixa eu tirar aqui um momento. Só para fechar, pode falando, mais uma vez, dar os créditos totais ao Ian, né, que é jornalista lá da ND também, que trouxe essas informações. Estou acompanhando a thread aqui, como é que se diz, dele no Twitter sobre o momento do Avaí. É sempre ele, o Christian de Los Santos também, que acabam trazendo bastante informação para os torcedores do Avaí. Sigam lá, ele traz boas análises sobre o Avaí. E vamos falar de seleção. A seleção já está na tela, a seleção do Avaí, né? A gente já tinha o Judson como o primeiro volante e agora entra o Léo Gago como segundo volante. O homem que tinha um baita chute de fora da área, né, Luan, com uma facilidade incrível de chutar de fora da área. Tem gols aí, não só no Avaí, mas eu acho que também jogou no Fluminense, se eu não me engano.
No E Vasco e no Coxa e no Grêmio. no Palmeiras também. Palmeiras Vasco, também. troquei o Fluminense pelo Vasco. E muitos gols de fora da área, né? Gols de longa distância, chutes Saudades. fortes e fazer bastante gol. Um bom meio campo. Judson e Léo Gago. A gente vai agora partir para a parte dos meias, né, Luan? Vão chegar aí. Talvez seja o ponto alto desse time da seleção do Havaí, seja os meias. O Luan vai. O Léo Gago tá dá saudade, bem... né? Bastante. Pô, o Gago, ele veio para o Havaí, acho que se recuperando de lesão, ele não tinha um histórico de grandes clubes, veio muito bem no Havaí, fez uma excelente temporada e depois rodou por grandes clubes. Rodou pelo como a gente já falou, pelo Vasco, pelo Palmeiras, pelo Grêmio. Eu acho que não teve tanto sucesso assim nesses clubes, mas lembrando que ele também jogou pelo Coritiba, né? Se teve um jogador de destaque no Havaí, você procura no Coritiba, que provavelmente ele vai estar jogando lá, né? Não sei essa ligação que tem Havaí com Coxa, mas tudo bem. Eu gosto bastante do Coxa também. Não tem ligação, mas tem o mesmo empresário. Não sei se agora ainda tem. Mas, por exemplo, lá tem o Robinho, lá tem o Léo Gamalho, né? Tem a rapaziada que ainda continua lá pelo lado do Coxa. Tinha mais uns jogadores também, que eu não lembro, recentemente, que também estavam lá pelo Coxa. Cara, o meio-campo do Havaí, os meias ofensivos são muito bons mesmo, dá muita saudade. Você falou dessa finalização. O Léo Gago cairia como uma luva nesse time do Havaí, uma finalização de fora da área, naquela época, né, logicamente, não sei como é que tá, não sei como é que tá jogando nosso glorioso Léo Gago. Hoje você falou do 2021, cairia como uma... não, a canhotinha, eu posso dizer que a minha é parecida com a dele, assim, né, mas tudo bem, passando na embreagem, aí, nada mais. Você falou do Fluminense, que ele fez um gol histórico contra o Fluminense, que foi a primeira vitória do Havaí na Série A de 2009, foi um golaço de fora da área dele contra o Fluminense. Então, por isso que eu me confundi, acabou... contra o Fluminense. A gente fala que os elencos recentes são fracos, temos Betão, Alemão, Bruno Silva no elenco na seleção havaiana, né? O Betão é o único titular, mas temos 3 nomes aí que estão na seleção dos últimos tempos. Então, nos últimos anos não foi tão... Logicamente que não foi pelas últimas temporadas, né? Mas, então, aí o Edilson também acho que tá na... Não, Edilson saiu na semifinal, mas temos alguns nomes aí que estão nas seleções. Vamos falar agora da seleção do Figueirense, que o meio campo foi formado pelo Túlio, primeiro que entrou na semana passada, e agora Maicon entrando como volante. É um volante, mas também praticamente é um meia também, porque o que apoiava o Maicon era brincadeira, e Túlio e Maicon aí que jogaram ali entre 2010 e 2011, né? O Maicon entra antes, depois o Túlio fica um pouquinho mais para frente ainda, né, Lucas? E mais os dois ali nesse meio campo eram praticamente os dois titulares, né? Principalmente nessa temporada entre 10 e 11, né? Não, isso mesmo, Alan. Jogava o Maicon mais até como um terceiro, né, junto com o Túlio, eles revezavam, e o Igor era o primeiro volante, era um tripé, né? E o Maicon, aí, depois nos outros clubes, ele veio mais recuado também, jogou no São Paulo mais recuado, e agora no Grêmio ele tá praticamente encerrando a carreira, mas fez aí um bom papel. E no Figueirense ele era o termômetro, né, o articulador, ele que segurava o jogo, que cadenciava, né, e sempre com muito controle de bola, difícil de roubar a bola dele, né, e ele fazia essa articulação, principalmente ali nessa primeira busca de um meio-campista no meio-campo, né, de bola para sair jogando, ele era fundamental nisso. Exatamente, as duas seleções vão se formando, vão crescendo, e você sempre pode seguir a nossa rede social, vai aparecer aqui embaixo aqui rapidamente, Clássico Debate, lá no Twitter, que as eleições são feitas por lá. Fala, Luan. É que eu já falei pouco aqui, deixa eu só dar um pitaco sobre o Michael. Eu lembro que o Michael no começo não tava muito bem. A torcida não gostava tanto do Michael, acho que no começo da passagem dele pelo Figueirense, né? Ele teve seu destaque, principalmente em 2011. Acho que até mudou o número dele, ele passou de 10 para 8, se eu não me engano, assim, né? Mas, cara, uma coisa que eu admiro muito, apesar de eu não ser grande fã do futebol dele, assim, mas eu reconheço, né, que ele mudou. Cara, a torcida do Grêmio, na sua maioria, ama o Michael, é incrível, assim, eles, né, falam muito sobre a sua liderança, e uma coisa que me tocou, cara, é que, sei lá, não sei porquê, mas me tocou muito, foi ele chorando ao sair de um resultado, que ele falou, cara, não consigo jogar,
ele não conseguia, ele dá para ver que ele dá a qualidade técnica, mas fisicamente ele não aguenta mais, cara, isso me mexeu muito, assim, porque tu vê um atleta que não consegue fisicamente desempenhar bem seu futebol, provavelmente é o último ano da carreira dele, então, pô, isso me mexeu muito, assim, quando vê ele aos prantos ali, chorando e falando sobre isso, então, porra, apesar de não ser muito fã dele, isso me tocou demais, assim, né, o Maicon que, São Paulo não foi tão bem, mas no Figueirense, no Grêmio tem uma baita passagem, né? Isso, tu comentou que ele não começou bem, ele chegou em 2009 e ele jogava um passo à frente, ele jogava junto com o Fernandes, eram 3 zagueiros, né, naquele 2009, era o Lucas e o Egídio nas alas, e ele próximo ali, mais dos atacantes, não é muito a dele, né, ele não tem essa mobilidade para girar e também não tem um chute tão bom, vamos combinar aqui também, um arremate bom para ele realmente é o cara para iniciar jogadas, para estar ali junto dos volantes, ou sendo o segundo, enfim, e hoje mais ainda. E por isso que a torcida não gostava muito dele, né? Ele começou a destacar mais em 2010, ali que ele foi jogando junto ali, primeiro com o Igor e Coutinho, ou Juninho, depois quando o Túlio chegou, aí sim, Igor, Túlio, Maicon, e aí realmente ele começou a deslanchar em 2011, foi muito bem negociado com o São Paulo em 2012. É isso aí. A gente entra no momento Figueirense, sempre, como você já sabe, conversando sobre a seleção e passa agora a falar desse momento que a gente esperava que seria uma reviravolta, porque acreditava-se, principalmente depois da vitória contra o Novo Horizontino, que o time ia engrenar na competição e vai tudo por água abaixo. Um jogo que a gente pode cogitar como patético relacionado ao fraquíssimo time que é o Oeste. É um time, talvez o time mais fraco do grupo, até o São José acho que é mais forte do que o Oeste, e o time consegue perder o jogo, tinha vencido no primeiro turno, e perde no retorno, ou seja, aquela questão de tu ganhar dos teus adversários, né? Ah, se perdeu o primeiro, pelo menos ganha o segundo, entregou ponto para o adversário que não poderia, né, Lucas? Não tem nem o que dizer desse resultado, acho que era o jogo para confirmar essa tendência de subida após um bom jogo, uma boa vitória contra o Novo Horizontino. Acabou decepcionando de uma forma, não vamos dizer que inesperada, mas pelo menos indesejada com certeza. Era um jogo para buscar os 3 pontos e confirmar com o jogo de segunda, agora contra o Paraná, né, essa chegada aí no grupo da frente. Agora a gente está mais olhando realmente lá para baixo, tentar garantir. Acho que, como eu tinha comentado em alguns programas para trás, eu não achava o grupo do Figueirense ruim, mas chegar no jogo, toda semana chega jogador, enfim, não há uma convicção de time, e eu imaginava que seria uma corrida que acabaria antes se o Figueirense não conseguiria chegar classificado. Acho que talvez nem isso, né? Acho que a gente vai ter que começar a botar o pezinho no chão e olhar lá para baixo mesmo, porque a irregularidade é muito grande e um campeonato com 18 rodadas em sua primeira fase não vai perdoar isso, né? Então o Figueirense chega hoje faltando 7 jogos, tem que tirar 1 ponto por rodada do G4, no mínimo, né? Então, e tá a 4 pontos do Paraná, que é o primeiro aqui da zona, né? E deu de bandeja aí a primeira vitória para o Oeste, né? O Oeste só tinha empatado e conseguiu a primeira vitória num jogo aí que o Figueirense precisa, o Alvinegro gostaria de esquecer. Ô, Lucas, eu acredito que seja bem sincero mesmo, assim, a torcida tem que ter esse pé no chão, como tu bem falou, e a grande vitória já é permanecer nesse grupo e não cair para a Série D, porque o elenco é instável, é um elenco que parece que essa uma semana que eles ficam de um jogo para outro, parece que o elenco não treina, parece que de um jogo para o outro, parece que mudou os 11 jogadores, eles não se viram nessa semana. É, por mais que entre jogadores novos, né, acabam mudando um pouco, mas ainda assim é uma coisa muito estranha, assim, de um jogo para o outro, o time cair tanto de qualidade e não conseguir fazer as coisas que executou no jogo anterior, contra um adversário mais fraco. Mas como tu falavas, eu acredito que realmente chega o momento de pensar em quantos pontos a gente precisa para não cair, porque cair para uma Série D e sem a prerrogativa
do ano que vem, é muito complicado. Já é uma tragédia, né? Permanecer na Série C, mas há coisas piores e não dá para descuidar, né? A gente tem aí o Oeste, que em tese é um rebaixado garantido, mas ali o São José e o Paraná, um tá a 2, outro tá a 4 pontos, né? E o Figueirense tem um confronto direto que não pode nem pensar em ter outro resultado que não a vitória, até porque os próximos 2 jogos vão ser complicados, né? O Mirassol, que é esse que está na mesma situação, meio barro, meio tijolo do que do Figueirense, né? Tá ali com 13 pontos também. E o Ipiranga que está lá em cima, né? Então, mesmo sendo em casa, não tem nem torcida, a gente sabe que são 2 jogos complicadíssimos, né? Mas eu acho que esse resultado foi, ainda para os mais otimistas, que era o meu caso, foi a gota final, assim. Acho que não tem mais jeito, é ser pragmático, pensar aí em quantos pontos a gente precisa para manter e tentar sonhar com alguma coisa melhor para o ano que vem, por mais que todas as notícias no entorno do estádio Orlando Scarpelli sejam complicadas, a gente já vai abordar isso na sequência. Exatamente, né? Hoje na quinta-feira, o dia que a gente grava o nosso programa, foi a público, né? Porque na verdade é um documento público, né? Sobre uma decisão do TJ de Santa Catarina, né? Informando a todos os credores listados nos processos aí pelo Figueirense que eles têm um prazo de 30 dias para pedir um processo de impugnação sobre aí esse grande processo que essa reestruturação judicial, né, que o Figueirense solicita, né, na justiça, né, seria o primeiro clube a ganhar essa causa, ou ganhou inclusive, mas alguns processos que vão acontecendo, e esse é um deles. E o que deixou o pessoal muito mais abismado, usando uma palavra bem do manezinho da ilha, Lucas, foi a quantidade de nomes conhecidos do nosso meio, né, do meio do futebol, nessa lista do Figueirense de credores, ou seja, são pessoas físicas e jurídicas que o Figueirense deve algum valor, né? Então, muitos jogadores de futebol que a gente nem imaginava que o Figueirense devia alguma coisa ainda estão nessa lista, né, Lucas? Sim, até aquele momento que eu estava aqui olhando o celular era para ver nomes pitorescos e valores pitorescos, né? Enfim, tem nomes mais antigos, né? Tem o Lene tá ali, por exemplo. Enfim, tem alguns jogadores dessa leva. E tem O Aloísio tá ali. O Aloísio Boi Bandido tá ali. Ele não precisa, ele trabalhou, ele tem que receber, lógico, né? Dizem que ele tem meia Araranguá, mas ele Mas trabalhou. podia abrir mão, né, Lucas? Assim, um grande carinho ao Figueirense que me botou no cenário nacional. Pode ficar com esse 1 milhão que estão me devendo. Mas como é que é o nome do Aloysio hoje mesmo? Que eu não lembrei. Trocou de nome, né? Boi Bandido? Ah, não, Não, o nome mas ele chinês dele? tem o chinês. Eu vou procurar aqui. Não, procura aí enquanto o Lucas fala. Mas eu vi alguns, naquela hora que eu tava com o celular, eu tava olhando nomes pitorescos, como eu comentei. E o Figueirense deve 500 mil reais para o Dirceu. Aquele. Eu até achei O que melhor momento dele, né, com a camisa do Avaí foi esse. até achei que era ele devendo pro Figueirense, né? Porque eu não imagino que alguém pague ele para jogar. Mas pagam. Enfim, mas ninguém assinou o contrato, falando sério agora, ninguém assinou contratos com a arma na cabeça, né? Todo mundo é profissional, pode gostar ou não do jogador, e tem N jogadores ali que a gente não gosta, enfim. Mas são contratos assinados e pronto, né? Não teve nenhuma coação, né? Tem que ser pagos, e a percepção que a gente tem olhando os nomes é que o Figueirense não paga mais ninguém nunca nos últimos 5 anos, por exemplo. Todos os jogadores novos estão ali. Se for fazer uma varredura, foi Uranais, jogou o Walterson, uns jogadores assim que a gente nem imagina. Dos jogadores aí de mais monta, né? De jogadores e credores de uma maneira geral, me chama a atenção o nome do presidente, que para mim é o ponto de inflexão nessa derrocada do Figueirense. Chama-se Wilfredo Brilling. Né? A gente sabe a gestão totalmente errática que ele fez no futebol, com arroubos e
roubos de demissão e contratação e manutenção do Kleber Gil no departamento de futebol bem questionável, né? Isso é um ponto, enfim, leva até a criar dúvidas, né? Fez um contrato temerário com a Adidas, um contrato em que o Figueirense comprava material, não recebia nada e dava loja para o clube. Não estou aqui levantando suspeita, estou dizendo que, sob o ponto de vista de gestão, né? Trouxe esses seres da Elephant, né? Claro, com a anuência do conselho, ou pelo menos com a nulidade do conselho, foi aceito, né? E hoje o Figueirense ainda deve R$2 milhões para ele, né? 1.800.000 alguma coisa. Sim, o Lucas, inclusive, em cima disso, o nosso querido Henrique Santos, né, mandou agorinha, mandou ao vivo para a gente que está gravando o programa agora, informações exatamente sobre essa lista do tweet do Guido Santos, né, que ele faz um rescaldo em cima dessa lista. Eu acho legal a gente trazer, que acabou de sair, por exemplo, o Wilfredo tem dívidas bizarras, porque ele tem dívida com a LTDA e tem também com a associação, ou seja, com os dois CNPJs que comandam o Figueirense, na monta aí de 1.800.000 aproximadamente. Isso, pelo que eu olhei. Uma soma de padaria que eu fiz aqui olhando. E ainda tem com a Allianz 25 milhões. Ainda a gente tem vários jogadores. Elano, por exemplo, não é jogador, mas o Elano, 46 mil. E nem treinador. Desculpa. Nem treinador também. Não é treinador, não é. Eu falo mesmo, não tem essa. Não é treinador. Ele acha que é treinador, mas não é. Só que aí é engraçado, né? Porque essa é uma dívida recente, né? Dessa diretoria. Exatamente. Então você continua elando na carreira. Eu continuo elando na carreira. Ganhar um abraço pro teu amigo Cebolinha Havaiano. Que tem Alvinegro agora também, né? Cebolinha tomaram conta dos clubes do país, né? Mas vamos falar sério de novo. E aí ainda tem 44 mil reais com a LX Marketing, aquela empresa que veio para fazer o marketing do Figueirense, que é revolucionário. Para fazer exatamente o quê? Não ganhou um centavo. A gente não sabe o que ela ia fazer, mas não ganhou também para fazer o que não ia fazer. Mais ou menos por aí. Além disso, tem alguns outros jogadores ainda que eu queria tratar aqui para a gente fechar. 2 milhões para o Júlio César, lá de 2011, 2012. Isso. 1.800.000 para o Elton, de 2018, também não conseguiu jogar nada aqui. Teve 17 jogos apenas com o Figueirense. 1.500.000 para o Raul, também lá de 2018, 10 jogos. Raul que era lateral. O Raul lateral. O Raul era lateral do Grêmio, né? Eu tô lendo aqui, inclusive, o que o Guido escreveu, porque eu não sei. Não lembro dele. Zelov, grande Zelov, que fez 17 lá em 2017, que fez 14 jogos pelo Figueirense, 1 milhão e 300. Obrigado pelo chapéu que o Figueirense deu no Havaí, tá, né? É isso que eu ia comentar. Agradeço até hoje. O Figueirense tinha acabado de cair para a Série B e o Havaí tinha acabado de subir. Ele tinha uma proposta do Havaí de 2 anos, né? Ou 1 ano. De 1 ano, 60 mil. O nosso gestor, Wilfredo Brillinger, e o seu amigo, o seu profissional Kleber Gilho, fizeram uma proposta para ele de 2 anos e 80 mil reais. Para aquele lá que nunca chutou uma bola direito na vida, que é o Zelov. Não, e para complementar ainda as bizarrices dessa lista, que são reais, assim, é bizarro porque isso não poderia ter acontecido jamais num clube de futebol minimamente sério. O Figueirense consegue dever para a própria Figueira Store. Porque a Figueira Store, caso vocês não saibam, queridos colegas que nos acompanham no Clássico Debate, é da Elefante. Porque está em nome do Vernalha ainda. Então, uma coisa mais bizarra impossível. Eu já falei desse CNPJ da Figueira Store, ó, lá na época da Elefante ainda, que assim que a Elefante caiu, a gente comentou sobre o próprio Henrique Santos, trata muito aqui no nosso programa, sempre tratou sobre online, e a gente foi cogitar essa questão do CNPJ, e tá lá, o CNPJ Figueira Store é ainda da Elefante e ainda do Vernalha, são 100 mil reais para a Figueira Store. E até a Rádio Figueira é credora do próprio clube, 4 mil reais estão devendo para a Rádio Figueira.
Então, meus amigos, obrigado ao Henrique Santos, que mandou aqui bem na hora que eu abri o celular. Enquanto isso, o Esse foi o Lucas. momento HS, né? O momento HS foi assim hoje, foi com informação no meu celular. O Lucas caiu de raiva, eu só não caio junto com ele para não deixar o Luan sozinho, porque eu não sei o que ele faria sozinho nesse programa, nessa tela gigante que vai aparecer. Mas Não queira arriscar. não quero arriscar. Mas é uma situação que é tão inacreditável assim, a gente analisar dívidas de 10 anos, como eu acabei de falar. Isso é um documento público, não é um documento que tem qualquer vínculo com inverdade, né? Porque, né, Luan, até tu sabe muito bem disso, nesse meio do futebol, os jornalistas procuram a informação, muitas vezes conseguem atrás da informação, e quando essa informação vem a público, a primeira coisa que o clube faz não é dizer, não, ele tem a verdade, a gente realmente está sem pagar salário, não, realmente a gente está devendo isso, não. A primeira coisa que os gestores vêm a público falar é, não, aqui tá tudo certo, não, aqui não tem problema, Na né? E aí depois lá na frente, realidade, e daqui a pouco lá na frente aparecem os problemas, porque não tem como ficar colocando isso tudo para debaixo do tapete, né? Uma hora, uma hora vai acontecer o problema. Então, a situação do Figueirense realmente é desesperadora, né? A situação do clube é desesperadora. E com essas bizarrices assim, e são tantos credores, mas tantos, que dariam uns 3 programas para a gente destrinchar quantos outros nomes e estapafúrdios que tem nessa lista. Que coisas que o Figueirense devia ter pago e não pagou. E aí, onde é que foi esse dinheiro? Fica a dúvida. O dinheiro não some, ele é gasto, né? O dinheiro ele não desaparece, ele é gasto de alguma forma. Olá. Querido, oi, quem me chamou? Fala. Eu. Mas será que até que ponto tinha esse dinheiro para gastar em alguns jogadores? Não foram feitos contratos assim, depois não tinha para pagar e foi fazendo, né? Teve Não, dinheiro que mas subiu, mas, né? Pensa no caso do Zelov. Eu peço desculpas, ele tive um pequeno problema, já retornei. não tem problema. Caiu de raiva, faz parte. Pensa no caso do Zelov, 80 mil reais em 2017. 80 mil reais vezes 12, com o 13º, é 1 milhão. Isso é 20% da cota, a grosso modo. Aquela cota devia ser mais ou menos isso na época. Que seja 15% já é um absurdo. Né? Então, quando tu traz também o Dirceu para ser 540 mil reais, eu imagino que o salário dele também não devia ser pequeno. Então, erros de avaliação que somados e essa questão também de não ter a responsabilidade, né? Contrata, entra outro, sai, tudo certo, não tem responsabilidade pelos valores, enfim. Necessário, né? Exatamente. Necessário. Lei de responsabilidade com os presidentes de futebol. É fácil, né? Porque é muito tranquilo. Tu deixa o clube quebrado e vai embora. E tchau. E vai pedir dinheiro depois do clube de novo ainda, né? Então, assim, é necessário ter uma lei de responsabilidade com impacto penal mesmo. Amigão, deixou o clube endividado, cadeia, meu amigo. Te vira. Vai sanar as contas do clube. Garanto que a maioria dos presidentes de futebol do país teriam preso, né? Mas, pelo menos, talvez a gente teria algo mais saudável no sentido finanças dos clubes do Brasil, porque todos são uma várzea totais, né? A gente sabe disso. Alguns mais, outros menos, mas todos têm seus problemas financeiros. É isso. Eu até falei demais. Mas, faltando ainda 6 minutos para acabar o nosso tempo aqui com a nossa querida Urban TV, aproveito para mandar um grande abraço ao nosso amigo Paulo, que com certeza está nos acompanhando nesse momento, e aproveitar também para já a gente fazer a rodada final aqui de comentários do nosso programa de hoje. Próximo jogo do Figueirense, Lucas, é o jogo do Paraná, um jogo praticamente final de Copa do Mundo. Se perder, fica aí praticamente a 1 ponto da zona do rebaixamento, aí entra uma pressão ainda maior. Se ganhar, pelo menos respira da zona do rebaixamento, então é um jogo extremamente importante, né? Com certeza, Alan. Já seria importante olhando para cima e no cenário aí que a gente tem
tem essa complicação de ter perdido para o Oeste. O Paraná tá a 4 pontos. Se o Figueirense porventura perder do Paraná, traz todo mundo junto. O São José com 11, com 12, e aí fica aquela coisa, porque fica pelo menos uma vaga para 3 ali, né? Não tem outra escolha. O Figueirense precisa fazer os 3 pontos. O Paraná também é um time ruim. O Figueirense já deveria ter vencido lá, né? É um daqueles jogos ali que se desperdiçou pontos. Enfim, preciso vencer. Volta o Renan Luiz, né, para a lateral esquerda. O Denner foi mal, tanto que foi substituído no intervalo. Um alento aí foi a razoável entrada do João Paulo, volante, né? Então pode ser que tenha alguma alteração nesse sentido. Mas é isso. Segunda-feira, 8 horas, temos que vencer, não importa como. Exatamente. Já aproveito também e se despeço do nosso público de hoje. Bom, é isso, pessoal. Um pouquinho mais desanimado que da última vez, pois havíamos vencido uma partida que parecia trazer uma tendência positiva. Mas é isso, pessoal. Apesar das intempéries aí, tentar se agarrar numa réstia de esperança qualquer aí, porque os tempos aí são tenebrosos para a torcida alvinegra, mas foi mais uma vez um prazer aí participar com vocês, com o Luan, com o Cielo, o pessoal que nos acompanha. É isso, até a próxima semana. Valeu, Lucas. Luan, próximo jogo do Avaí e tua perspectiva, e também já aproveito para dar o teu boa noite final. Esse com certeza deve ser um dos clássicos de debate mais desanimados que vocês pegaram os comentaristas aqui, porque tá complicado. O Avaí enfrenta o Náutico no sábado, às 7 da noite. Jogo bom, jogo bem interessante. Bom, tecnicamente não sei, mas jogo interessante para você ver. O Náutico que vem de péssimos resultados. E depois o Avaí enfrenta na terça-feira. Eu anotei aqui, eu botei terça em vez de botar o confronto do Avaí. Parabéns, mas a contra o Sampaio correr na terça-feira lá no Maranhão. Então, a gente falava poucos programas atrás, o Avaí tem essa sequência para se colocar entre os candidatos, né? A sequência em casa. O Avaí se colocou entre os candidatos. Agora aqui é se afirmar, porque tem 3 pedreiras na sequência: Náutico, Sampaio Corrêa e o Coritiba na abertura do turno, que é na semana que vem, que a gente vai poder comentar na abertura do retorno, que é o líder até o momento da Série B, tem um Léo Gamalho, então que teremos VAR também, né, no retorno da Série B, então já vai começar, né? Um pouquinho... Estreia do VAR. Um pouquinho... Exatamente, então eu não acho que tá assim, o Avaí tá mal na competição, porque a pontuação tá muito, muito próxima ali, né? Eu hoje, analisando ali, eu falei assim, cara, eu acho que do 11º para cima todo mundo briga. Eu acho que vai subir esses 4, sim, né? Eu até apontei lá. Mas cinco acho que são candidatos, mas do 11º para cima quase todo mundo tá brigando. Então acho que se o Avaí quiser se colocar lá em cima, pode tem totais condições para isso, né? Tem que ter essa melhora aí do nosso glorioso Claudinei, deixar de ser teimoso, né, Claudiola? Porra, ajuda nós, cara. Me ajuda a te ajudar. Certamente ele tá ouvindo nosso programa, dá um abraço para ele, Claudinei. Às vezes tu dá um banho, Certamente tá? Só às vezes. Então é isso, uma boa noite. Vamos esperar para ver que na semana que vem nós estejamos um pouquinho mais confiantes na vitória do Avaí. Eu tava com uma piada engatilhada e eu esqueci a piada, mas é isso, né? É isso que importa. Fiquei até triste agora, tava engatilhando ali a piadinha para fazer de saída, mas é isso. Uma boa noite, Alan, uma boa noite ao Lucas, e vamos esperar a semana que vem. Valeu. Isso é Luan Silva, né? Que esquece a própria piada que ele tinha anotado. Anota a piada também, você anota tudo. Tem um caderno ali com anotação que é uma coisa, parece uma bíblia anotada, e anota a piada também. Obrigado a você que nos acompanha aqui na Urban TV, um grande abraço a todos. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @Clássico Debate. Então chega mais com a gente lá para trocar ideia, para dar risada também, para ver o que acontece, votar também nas enquetes das seleções, para dizer que o jogo do coleguinha lá teve um resultado muito bom, né? A torcida do Avaí sempre vai lá e vota o resultado bom do Figueirense, e o vice-versa também acontece. Então vai lá, nos ajude, que aqui a gente brinca com toda amistoso aí entre as duas equipes. Então é isso. Voltamos na próxima semana com muito mais
aqui do Clássico Debate para o nosso programa 69. É um programa capsuoso, eu diria, né? Programa 69, sexta-feira, 22 horas. Amigo, sextou no Clássico Debate, hein? Sextou no Clássico Debate. Tchau para vocês, até até dia semana 6 de que vem. setembro esse programa. Tchau, até mais.